Olá! Então, vamos dar continuidade à nossa leitura e o estudo da, da obra de André Luiz, O Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. Ok? Nós estamos agora para ir para o capítulo 15. No vídeo anterior, abordamos aquela entrevista de André Luiz junto do ministro Clarencio, onde André Luiz foi buscar um amparo para poder voltar a trabalhar, tá? Que ele já se sente com as suas forças recobradas, então ele vai em busca de Clarencio para obter autorização para poder trabalhar. E lá, Clarencio lhe dá a conhecer, né, a importância dos trabalhos, a importância do desperdício que ele fez na Terra enquanto médico, né, e que para ele voltar ao trabalho, ele tem que se reposicionar espiritualmente, ok? E nesse capítulo, que se denomina agora no 15º, com a visita materna, lembramos que em um vídeo de capítulo anterior, Lísias dava a conhecer a André Luiz que sua mãe nunca tinha o abandonado, muito pelo contrário, visitava todos os dias e, através da sua intercessão junto ao próprio Clarencio de Nosso Lar e a outras entidades, ela sempre procurou ajudar o filho a se recuperar e sair daquelas zonas inferiores, tá? Então, dando início à nossa leitura e estudo sobre a visita materna, André Luiz começa esse capítulo dizendo: atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquela circunstância, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Por isso que quando iniciamos essa série de estudo, falávamos de Chico Xavier, que no livro de Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, Chico nos dá a entender que André Luiz, como que autorizado por entidades de planos mais superiores, traria uma obra para o nosso despertamento espiritual, ok? E aqui nós vemos nesse trecho, né, que André Luiz nos dá a conta de que a vida aqui na Terra não é brincadeira, não. É muito sério. E muitas das vezes nós não nos apercebemos desta questão, pois não falta-nos muito dessa consciência de sermos espíritos e que a existência real é no plano dos espíritos. Então, muitas vezes a gente leva a vida não tão séria quanto ela deveria ser levada. Continuando. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregues a profundas reflexões sobre a vida, no íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo de visitar a família terrena, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado a algo triste. Lísias fazia o possível para alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nesta fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento e exclamou: ah, adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganava. Minha mãe, respondi confiante.
Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, filho meu, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando: Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Ou seja, né? Toda forma de equilíbrio é o recomendado para a nossa existência. Nem tristezas, nem alegrias profundas, né? O equilíbrio dosado de forma correta para o nosso desenvolvimento. E em vez de carregar a minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos da sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energia. Mãe é mãe aqui na terra e no plano espiritual. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz das santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. Quando a gente se encontra nos braços da mãe, é como se estivéssemos de fato em porto seguro, sem tempestades. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um de seus velhos trajes caseiros, notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul. Contemplei a cabeça pequenino, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Reparem nesse trecho onde André Luiz faz uma descrição das vestes da sua mãe. Antes, porém, ele fala: cópia perfeita de um de seus velhos trajos caseiros. Ou seja, como a gente desse mundo não leva nada, segundo o dito popular, o caixão do defunto não tem gaveta, a gente nada leva. Porém, como explicar desta forma as vestimentas idênticas a que André Luiz lembrava que sua mãe estava vestida? Para este fato, nós gostaríamos de recomendar para vocês a leitura do livro O Livro dos Médiuns. Tem um capítulo específico que fala o laboratório do mundo invisível, ok? Lá Kardec, através da espiritualidade superior, nos dá a entender a questão da materialização de objetos, vestimentas, que compõem-se no mundo espiritual, entendendo assim que tudo no universo se constitui de uma certa materialidade, inclusive no plano dos espíritos, sendo tão somente os espíritos, os seres inteligentes do universo, que se constitui elemento à parte da matéria dentro do universo. E acima desses dois elementos, matéria e espírito, temos o Criador, Deus, ok? Então a leitura deste livro dos médiuns nesse capítulo vai fazer a gente compreender. E notem que André Luiz de fato se refere a uma cópia perfeita do vestimento aqui. E nós já sabemos e falamos em outras ocasiões que tudo que nós aqui temos ainda é uma cópia imperfeita do que existe de fato no plano espiritual. Muito provavelmente, a mãe, para trazer ao filho as suas recordações mais
amorosas da sua existência na Terra, apresenta-se com aquela vestimenta que André Luiz, de fato, dá a saber na sua recordação, ok? Continuando, André Luiz continua. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho, que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes que me houvesse esquecido de ti. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Nós temos em nossas existências terrenas os laços consanguíneos e como aprendizado para o amor fraterno, nós ainda carregamos de outras existências forte carga de egoísmo, é, praticando para os nossos seres amados, esses que convivem mais estreitamente conosco, né? Os nossos atos de maior amor, de maior afeição e de maior dedicação. Porém, nessa fala da mãe de André Luiz, esta separação destes seres que queridos enquanto encarnados e desencarnados igualmente também, se faz necessário para que se aprenda o amor divino, principalmente o amor fraternal com todas as criaturas, ok? Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Ah, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos, diz André Luiz. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarence ou observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações. Lembre-se que no capítulo anterior, Precioso Aviso, é quando exatamente Clarencio lhe dá a conhecer o problema das lamentações, das lamúrias diversas que trazemos, sem proveito algum para o nosso espírito, ok? Mas, diante do carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria, passei a lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositória das minhas queixas e males sem fim. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perderem. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Oh, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Veja que o amor de mãe, ela procura se expressar diante do filho querido, do filho amado. Mas a consciência espiritual
que essa senhora já parece estar adquirindo, ela assume posição diferente e ensinando André Luiz que das lições da vida, essas atitudes presas a sentimentos egoístas ainda terrenos, não se fazem mais possíveis, ok? Estes gestos, continua ela, são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferecem ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansão de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Então, esse capítulo se encerra assim, com esta reflexão de André Luiz, contemplando aí a beleza espiritual de sua mãe, nos conselhos dados, no que nos parece, pelos relatos desta obra de André Luiz, que esta senhora, enquanto mãe terrena, traz sim no seu coração o seu amado filho, mas que na espiritualidade despertou para processos mais evoluídos do seu espírito. Tanto é que ela reside não em nosso lar, mas em esferas mais adiantadas, ok? Ficamos assim neste vídeo com este capítulo e para o próximo vídeo adentraremos ao capítulo 16, onde André Luiz e sua mãe trocam algumas confidências. Fiquem com Deus, lembrando sempre que aqueles que desejam, como nós, contribuírem com a divulgação da doutrina do Evangelho de Jesus, onde estes vídeos comentamos esta obra de Nosso Lar baseados na doutrina dos Espíritos, na obra de Allan Kardec e no Evangelho de Jesus, que o façam compartilhando estes vídeos com aqueles que também desejam ter este conhecimento e este despertamento espiritual. Fique com Deus, muito obrigado.